papo sempre rende conhecimento e ensinamento. Aquele assunto básico pode se tornar a questão da hora. E é isso que vocês ouvintes e apreciadores de uma boa conversa vão ter sempre aqui no Papo Cast, apresentado por este campista são-joanense que vos fala, Rafael Kenaife Zabud, também jornalista, mas essa parte fica para um outro papo. No episódio de estreia vamos falar dela, a eleição de 2022, que de longe há de ser uma das mais polêmicas desse século no Brasil. Esse papo tem por objetivo também somar com o meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, cujo tema é a construção das notícias de política na redação da Record TV Interior. A primeira convidada é a Maiara Fernandes, jornalista e produtora da Record TV Interior. Fala, chefe! Além de contar como é essa questão da política na redação, o que você acredita que será o maior desafio nas eleições deste ano para os profissionais da comunicação? Fala, Rafael, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar desse momento, dessa estreia do PapoCast. E, literalmente, o maior desafio do jornalista, dos profissionais de comunicação nessa eleição que envolve a presidência do Brasil é lidar com a fake news. Também com todo esse discurso de ódio gerada pela fake news. Acabam gerando uma certa desatenção das pessoas, nos eleitores, na população de uma forma geral. Porque nós, jornalistas, sabemos que as notícias precisam ser checadas. E que a notícia não tem só um lado, ela tem 2, 3 lados. Então a gente sabe que a gente tem que sempre que procurar saber de tudo certinho. Nesse momento em que estamos vivendo, as pessoas elas não querem entender, ter o trabalho de procurar saber se aquilo realmente compartilha. E quando tem esse embate com o veículo de comunicação que tem ética, as pessoas simplesmente ignoram. Eu estava num local essa semana, estava fazendo uma reportagem e uma pessoa que estava vendo a TV, não era nem na rede que eu trabalho, era uma outra emissora, falou assim, esses jornalistas não sabem o que falam. E eu não a conheço e fiquei assim, meu Deus, mas como assim? Não sabe o que fala? Como? Muitas vezes isso dói no coração de um jornalista, porque muitas vezes a fake news tem mais credibilidade do que a notícia verdadeira, porque tem aquele embate, sabe? Do comodismo da pessoa já saber que aquilo é mesmo, do que querer procurar para saber se não é. Estamos vivendo tempos muito difíceis com relação a essa tentativa de desmoralizar, né, o jornalismo, e é triste demais. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, compartilham isso, porque tem que estar cada vez mais certo de que fake news não leva nada a lugar nenhum. E se não leva nada a lugar nenhum, não tem um motivo para existir. E falando de política, uma redação diária com relação aos problemas da população, os problemas de bairro, no BR, no MRJ, com relação também quando tem repercussão na Câmara de Vereadores, algum projeto que está sendo votado, alguma possibilidade, alguma fala. De um modo geral, são repercussões, né? Essas repercussões geram cobranças, geram entrevistas, geram soluções, às vezes não, e a gente acompanha essa população, principalmente porque a população tem participação muito grande com relação à pauta de política também na emissora, digo na minha experiência no interior, porque cada vez mais pessoas estão pautando as coisas. Então, uma reclamação sobre uma coisa que não acontece, uma obra que não acontece, um recolhimento de lixo, um recolhimento de entulho que não acontece, uma luz que queimou que está há 1 ano sem a troca, que isso é responsabilidade de uma prefeitura, e que por causa disso está tendo assaltos, então já envolve política, já envolve segurança pública, e aí vão sendo pautadas através da necessidade das pessoas. E como bem diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Não poderia deixar de ouvir um leitor. Seja bem-vindo, músico Afonso Taliuli de Araújo. O que você destaca para esta eleição e qual é o seu medo? Se você é uma pessoa, de repente, pouco politizada, uma pessoa pouco fundamentada teoricamente para acreditar no que você acredita no âmbito político, se você é uma pessoa que tem
sei lá, uma pessoa sem convicções políticas e começa a se politizar a partir disso, então consome um conteúdo que de repente tem algum caráter político, uma coisa mais subliminar, mas que tá ali, uma pessoa mais politizada perceberia, você não percebe, daí o vídeo na sequência, o vídeo da recomendação. Eu não estou falando nem de rede social, né, do YouTube, por exemplo, mas eu acho que serve para tudo. Né? O vídeo da recomendação é um vídeo que vai reforçar aquilo que você acabou de ver, e daí é sempre é sempre uma característica comum entre os conteúdos que são recomendados. Então não tem volta, né? Você começa a ver aquilo e vai formando as suas ideias políticas a partir de um conteúdo duvidoso, e chega um momento onde você fica incomunicável, porque de tanto ouvir somente a afirmação da própria ideia, esse é o grande problema desse algoritmo que vai só te recomendando conteúdos em comum. Chega um momento onde, de tanto não ouvir a opinião do outro lado, você se fecha. Né? E aí parte até para um maniqueísmo mesmo, né? Vai para uma coisa de bem e mal, uma coisa meio de torcida de futebol. Eu vejo como algo irreversível. Também está com a gente o diretor do site R Lagos Notícias, Glauber Ribeiro, que vai cobrir de perto a votação do dia 2 de outubro. Qual é a sua expectativa, Glauber? Eu vejo a polarização das próximas eleições de um modo diferente. Pelo visto, a terceira via não está ganhando musculatura suficiente para fazer esses enfrentamentos. O Brasil, eu vejo de forma muito polarizada entre esquerda e direita. Se tivéssemos um nome como envergadura, com musculatura política reconhecida nacionalmente, certamente isso poderia acontecer. O que acontece? No caso, o Brasil está muito dividido entre Lula e Bolsonaro. Uma metade é Bolsonaro, outra metade é Lula. E acaba tendo aquela briga, né? Aquela divisão, né? na política. E isso acaba causando, né? Uma briga no campo político, porque as eleições esse ano ela vai ser muito acirrada, porque igual as últimas eleições presidenciais, quando o Bolsonaro veio candidato, ele praticamente concorreu sozinho, porque Lula foi tirado da disputa e colocaram o Haddad para concorrer. Só que o Haddad, mesmo Lula botando a mão nele, ele não teve tanta força política, né? Obteve muitos votos, foram para o segundo turno, mas não obteve aquela força política que vai haver nessas eleições agora, porque agora a briga vai ser diferente. É Lula brigando contra Bolsonaro, Bolsonaro brigando contra Lula. Então eu acho que vai ser uma eleição muito acirrada, vai ser uma eleição pau a pau. Vai haver segundo turno, lógico, mas no segundo turno eu acho que a briga vai ser muito, mas muito acirrada, porque aquele grupo que não apoia Bolsonaro vão apoiar a esquerda. E se a esquerda tiver um grupo de apoiadores muito grande, a chance de Lula se tornar presidente do Brasil é muito grande, porque o número de votos poderiam dobrar com esses apoios. É sempre necessário reforçar que criar e compartilhar fake news é crime e pode ser enquadrada em diferentes tipos penais. Quero agradecer à jornalista Maiara Fernandes, o músico Afonso Taliulli e o diretor da R Lagos Notícias, Glauber Ribeiro. A polarização no país já vem tomando conta há bastante tempo. Então, as eleições, ao meu ver, serão disputadas até o último momento, voto a voto, e o combate às fake news é importantíssimo. Até vale ressaltar a importância do jornalismo para a época, para a ocasião, para poder combater cada vez mais as notícias falsas que virão a ocorrer. Então, que todo mundo tem o seu candidato, mas paz. E vamos fazer valer a democracia.